existir um emaranhado de dúvidas. Quem somos? O que somos? Por que estamos aqui? O que nos reserva o futuro? Morte é o fim ou apenas a continuação? Existem universos paralelos? Como definir o sobrenatural? Poderíamos ficar aqui multiplicando interrogações, mas não é esse o caminho. Nado Narav, no canal YouTube, criado em abril de 2023, com o objetivo de encontrar respostas sem se limitar à vala comum de repetir perguntas. O atalho está no aprendizado via troca de informações, aprender conhecendo experiências vividas por gente igual a gente. Acesse o canal, conheça a proposta e caso se identifique, pode não saber, mas você é um Nadna, e a casa de um Nadna é o Nado Naravno. Apego e desapego. É uma questão que parece tão clara, né? Poxa, existe algo mais contraditório do que se apegar a objetos, imóveis, a seres vivos? Se nós sabemos, temos certeza, que a nossa passagem aqui é rápida e nada levaremos, então por que ou para que se apegar? Será que de uma forma ou outra é querer ficar aqui, ir contra tudo que rege as leis da natureza, acreditando que se nos apegarmos a algo ou a alguém, garantiremos a nossa presença eterna? Será isso? Eu acredito que não. Mas então como justificar esse apego? Como explicar uma pessoa desejar permanecer num local, num plano, num universo, independente de como você chama, que sabidamente é apenas passagem, um degrau na evolução? Como? E além de não saber as razões, também vem aquela história, as consequências, os efeitos colaterais. Impressiona as pessoas cavarem a sua própria cova, criar o seu próprio problema. Poxa, apego. E o relato que vocês vão ouvir agora, ele chama atenção, porque ele fala muito sobre essa questão. Então eu peço, assista até o final e tire suas conclusões. E antes de prosseguir, como sempre faço, eu vou pedir a você que está aqui com a gente, que gosta do canal, que se identifica com o conteúdo, que se considera um Nadna, e ainda não está inscrito, por favor. É uma atitude até inexplicável, porque não custa nada, é rápido. Inscreva-se no canal, ajude-nos, deixe seu like, compartilhe, comente, clique o sino de notificações para receber novos vídeos por nós produzidos. Eu posso dizer isso e falar isso é uma gravação e repetir novamente, porque realmente é muito importante para nós. De repente você até diz, poxa, Romário, isso fica chato, todo vídeo você fala, mas tem que falar, para que todos entendam a grandeza da importância de vocês se inscreverem, registrar a passagem por aqui. É a forma que nós encontramos, porque como imortalizou a sabedoria popular, água mole, em pedra dura, peito bate que enche o saco. E quem sabe, se a gente for chato e repetitivo, vocês entendam e realmente não deixem de se inscrever. Só espero que não aconteça o contrário, que vocês deixem de assistir. Aí não teremos mais o que fazer. Então, continuemos. Não vamos nos alongar, porque você está aqui para escutar o relato. Senhor Romário, boa noite. Deixe-me apresentar. Sou Armando e sou chileno. Sou da região de Cobreloa, região rica em cobre, região que já teve os seus áureos tempos. Hoje não está mais com essa força toda, mas continua sendo a minha região. Eu amo aquele lugar. Eu amo a minha terra. Eu amo a minha família. Mas desde que me conheci por gente, eu tinha outro amor: Brasil. A curiosidade e o desejo de morar nesse país. Então, aos 19 anos, deixei minha pátria, me dirigi a Foz do Iguaçu, onde fiquei por 4 anos, uma cidade turística linda, abençoada pelos deuses. Ganhei algum dinheiro, consegui a minha residência no país, e aí me aventurei
a entrar Brasil adentro, chegando então no destino final, que era o meu sonho de infância, Rio de Janeiro, onde moro até hoje, formei família e estou muito feliz. Mas da minha terra natal, eu trouxe a lembrança de uma história que nós ouvíamos muito na minha cidade. Então esse relato é sobre essa história. Eu espero que o senhor não repare, porque eu mandei o e-mail para o senhor, mas mandei o e-mail falando. Porque se o meu português ainda, apesar de muitos anos ainda, é meio fraco, falando, escrevendo, então eu sou um fiasco. Mas, explicado esse pequeno detalhe, eu vou começar a falar sobre a casa. Não é mal assombrada, não é isso, não é aquilo, é a casa. E a casa era muito bonita. A casa era gigantesca, era de 2 pisos, tinha um quintal maravilhoso, um jardim, enquanto Dona Feliciana lá morava. Ali ela chegou jovenzinha, ali ela começou sua vida de casada, montou sua família, ali ela passou toda a sua vida, seus filhos cresceram, seguiram seu destino, seu marido faleceu e ali também ela morreu. Depois que a casa ficou vazia, os filhos que não queriam mais retornar à cidade, porque um estava nos Estados Unidos e o outro em Santiago, então resolveram alugar. Mas quem disse que conseguiam? Deixa eu explicar. A casa, ela ficou famosa. Porque se você quisesse morar lá e ela não gostasse de você, ela não te deixava entrar. Aí o senhor pode perguntar, mas não deixava como? As portas trancavam? Não. De forma paralela, inexplicável, tudo começava a dar errado na sua vida. Se você tivesse o dinheiro suficiente para comprar a casa, acontecia alguma coisa, uma doença, algum problema, o senhor tinha que, do nada, se via obrigado a gastar esse dinheiro. Se o senhor dependesse de banco, poderia ter o crédito que fosse. Apareceria até homônimos, pessoas com os mesmos nomes, com um nome complicado, o senhor não conseguiria o dinheiro, o empréstimo para o financiamento para adquirir a casa. E se o senhor quisesse alugar, é mais complicado ainda. Porque no Chile fazem algumas exigências para o aluguel. O senhor não conseguiria cumprir nenhuma. Enfim, podia desistir. Agora, se a casa gostasse do senhor, ela o recebia de braços abertos, só que não o deixava mais sair. Aí pode ser mais complicado. Como assim não deixar? Aloísio, engenheiro, foi transferido para a região para trabalhar numa grande empresa de extração de minérios. Então ele foi antes de sua família para alugar ou comprar uma casa. Chegando lá, ele foi numa imobiliária, veio o corretor mostrou todas as casas. Uma tinha um problema, a outra tinha outro. Casas caras, porque a oferta lá é bem menor que a procura, e de repente ele enxerga a casa. Estava com um aspecto feio, era retirada da cidade, mas nada que um bom banho de loja não resolvesse. E o preço pedido era impressionante. A princípio ele pensou até em alugar, se bem que sabia que passaria uma longa temporada, mas quando ele viu aquele preço, eu digo, vou comprar. Aí o corretor lhe falou exatamente isso. O senhor vai comprar se a casa deixar e se o senhor for corajoso. Aí quando ele perguntou que história é essa, o corretor explicou. Aí ele disse, então tá bom. Pelo menos eu vou saber se eu sou uma pessoa querida. Aí foi mexer nos papéis para comprar, tudo fluía. Tudo fluía. Ele tinha o dinheiro, até mais dinheiro, porque ele achava que para comprar um imóvel na região pagaria muito mais. E surgiu outro dinheiro que ele não esperava, de uma herança, tudo ajudava que ele comprasse a casa. Ele até quando telefonava para sua esposa, ele dizia, olha, vocês podem vir para cá que nós vamos morar numa casa que me ama. Foi impressionante. Só que tinha a questão. Tá bom, eu vou comprar, eu vou entrar, ela não me deixa mais sair. O que é? Vai fechar a porta, a janela, vai trancar tudo. Ele dava risada. O corretor simplesmente dizia, não zombe. Se a casa gostou do senhor, ela saberá como não deixá-lo sair. Então Aloísio rapidamente arrumou a papelada necessária, comprou a residência. Sabe como seus filhos ainda estavam estudando na sua cidade natal? Ele resolveu que a família ficaria lá, ele moraria sozinho na casa e poderia até fazer algumas reformas. Foi quando caiu a ficha dele.
As dúvidas. Ai, as dúvidas. Engraçado, foi a primeira operação que ela Em foi estranha. algumas raras oportunidades, ela se atreveu a perguntar para sua mãe: A esposa mudou de ideia. Mãe, Ele chegou a ter um arrepio de por que vocês são mais velhos que os pais das minhas amigas e dos meus amigos? Aí, a primeira noite, Dona Berenice, sem perder o bom humor, dizia: é que você é rapa de tacho, filhote. Aquela coisa, ele foi no quarto. Aí ela perguntava: então a minha pele é um pouquinho mais escura porque queimou no fundo do tacho? A casa ficou habitável. A mulher ria, abraçava a filha e dizia: não, querida, é porque você nasceu à noite. Foi muito convencida. Ela um dia questionou: mas a Luana também nasceu à noite, é Clarinha. Dona Berenice não perdia a coerência e dizia: é que na noite que ela nasceu tinha a lua, na sua não. Tinha aquele receio: será que eu consigo sair? A porta abriu. Aí aquele dia maravilhoso, foi no portão, foi na garagem, pegou seu carro e foi trabalhar. Ele ria. Ela gosta de mim, mas vai me dar liberdade. Ela não é ciumenta. E assim foi. Só que de repente o inverno começou a chegar. Um inverno rigoroso. E quando ele assumiu a empresa, ele se entregou no trabalho. Então ele trabalhou assim meses direto. Foi quando a sua chefia disse que ele tinha que cuidar um pouco da sua saúde, ele não podia só trabalhar. Ah, não, mas a minha família não está aqui, sim, tudo bem, mas nós vamos te dar uma folga. E estava até com uma tosse meio esquisita. Tá bom, uma semana de folga, perfeito, então eu vou ficar dormindo. Aí, veio na cabeça dele: eu vou ficar sozinho lá na casa. Isso não estava combinado, será que é a casa? Aí chegou com um colega dele e disse: sabe onde é que eu moro? O rapaz disse: é, na casa. Então, vamos combinar. Eu vou passar dia sim, dia não aqui. Caso eu não passe, tu vai lá e vê se eu estou bem. Ele: tu está falando sério? Eu estou, claro. Eu aprendi a não acreditar em tudo, mas também não duvidar de nada. Eu não vou desafiar o desconhecido, principalmente a casa. E assim foi. Passou o dia, passou aquele prazo. Ele estava na sala, ali, sossegado, bem descansado, dormindo, de boa. Aí houve uma buzina. Ele estava assim, sentado, né? A janela, ele via o carro do amigo que saiu. Ele só abanou. Aí o amigão fez assim. Aí já entrou no carro. Mas será que ele não quer nem entrar? Será que ele passou aqui só para fazer o que tinha prometido para mim? Será que ele tem medo da casa? Mas tudo bem. Era uma coisa estranha. Era sério, mas ao mesmo tempo uma brincadeira. Mas naquela noite, ele começou a sentir uma falta de ar. Um calor no corpo. Ele disse: oh meu Deus, eu vou me gripar. Não é possível. Aí pensou até em sair, ir na farmácia, comprar alguma coisa. Mas ele tinha uns remédios em casa, ele era um cara precavido, não era nenhum hipocondríaco, mas cuidava da saúde. Ah, deve dar pro gasto. Só que naquela noite, ele acordou no meio da noite e viu um vulto no quarto. Era o vulto de uma mulher andando pelo quarto. Nossa, ele gelou. O que é isso, meu Deus do céu? E a mulher olhava para ele assim. Só olhava. Ele, meu bom Jesus, correu e acendeu a luz. Nada. Ele sentou, se sentindo mal, pesado. E disse: Romário, olha o que ele disse, Romário. Cara, para de prestar atenção no que essa gente fala, tu tá endoidando. Ai, mas aproveitou ainda, se medicou, foi no chuveiro, tomou um banho, olhou pra rua, aquele frio de arrebentar, e ainda pensou: ainda bem que eu tô de folga. E deitou novamente. Só que no outro dia, quando ele pensou em levantar, ele não conseguia. Ele estava tonto, ele estava se sentindo mal, ele estava com ânsia de vômitos, ele estava sem ar. Aí foi no telefone para ligar para o médico, o telefone não funcionava. E meu Deus, o que está acontecendo comigo? Foi no celular, nada. Eu disse: pelo amor de Deus, eu acho que é problema da casa, mas eu vou buscar socorro. Aí quando ele levantou, ele estava zonzo. Aí ele caiu. Aí que ele viu que ele estava mal. Ele estava mal. Aí ele chegou na sala, tinha uma cadeira de balanço, que era a cadeira que ele gostou mais. Ele ficava sentado ali, de frente para a janela. Ele tinha vontade de comer, mas não, sabe, ele precisava de alguém que fizesse comida, não tinha, ele estava muito doente, ele estava percebendo que ele estava mal, que seria aquilo, uma pneumonia, uma gripe, ele não sabia, ele estava sozinho ali. Aí meio que se arrastando, ele foi na geladeira, pegou um suco
tomou um suco, fez um café, mas muito. Aí comeu, só que foi comer aquilo e foi pro banheiro e vomitou e não guardava nada no estômago. Aí ele pensou em ir pra cama e disse, não vou pra cama não. Tomara a Deus que o Júlio, o colega do trabalho que disse que passaria na casa, cumprisse o que tinha prometido. Porque ele estava muito fraco para sair. Ele dormia, ele acordava, ele dormia, ele acordava, ele estava sem telefone, ele estava incomunicável, a casa ficava retirada, era longe. Sei que aquele dia passou assim, se arrastando. Ele resolveu nem ir para a cama e ficou na cadeira. E quando ele está na cadeira assim, aparece aquela figura de mulher na frente dele, dizendo, fique comigo, não me abandone, fique comigo. Deu aquele desespero. Ele não sabia o que pensar. Aí o que ele queria, que ele estava só com a luz do abajur no canto assim, ele queria acender as luzes, deixar a casa clara. Só que o pior aconteceu. A luz acabou. Eu disse, não, isso não existe, isso não pode existir. Aí ele foi, correu na despensa, pegou um lampião. Aí essa história, tudo isso que ele passou, foi ele que escreveu. Ele escreveu cada detalhe do que estava passando, para deixar registrado que se acontecesse alguma coisa com ele, e não viesse um louco qualquer dizer que ele se suicidou, porque tudo era possível. Mas igual a imagem desse vídeo, a casa foi escurecendo. E ele adormeceu. E acordou no outro dia, pior ainda, com a cabeça gigantesca, com aquela dor, com aquela ânsia. Foi quando ele ouviu a buzina. Era Júlio. Aí ele olhou pela janela. Júlio saiu do carro. Ele fez assim, Júlio, vem Júlio, me ajuda, Júlio, pelo amor de Deus, me ajuda. O Júlio lá de fora fez assim. E foi embora. E ele ficou ali, sozinho. Conseguiu mais ou menos sentir o que ele sentiu? Tudo escuro e ele ali, passando mal. Aí foi quando de repente surgiu aquela senhora de novo. Fique comigo, eu te amo. Não faça como eles, não me deixe sozinha. Fique comigo. Fique. Ele despertou pela última vez, como se tivesse a obrigação de escrever o último capítulo. Aí ele já estava imundo, ele estava vomitado, ele estava sujo. Suas necessidades fisiológicas ele fizera ali mesmo. Ele buscava luz, mas não tinha. Ele escreveu tudo, até a bateria do seu celular acabar. Aí ele deixou o celular em cima da mesa, se esticou na cadeira. E na cadeira ele foi encontrado morto, dias depois. A empresa foi notificada, que notificou a família. Vieram seus entes queridos e o levaram para a sua terra natal. Por ordem da esposa, ela disse que não queria saber da casa e de nada que tivesse lá dentro que não fosse pertence do marido, que vendesse por qualquer dinheiro. Então a casa voltou para a imobiliária, esperando alguém que quisesse comprar ou alugar, para ver se a casa aceitaria ou não a sua morada. Porque se não aceitasse, não entraria. Se aceitasse, não sairia. E nos anos seguintes, pessoas que andavam por aquele bosque, que passavam por aquela estrada, juravam que viam duas pessoas na casa. Uma senhora já de idade e um homem bem mais jovem. E de longe assim, eles percebiam que até se davam bem. Tem até uma história de um cidadão que já estava viajando há muito tempo, não tinha certeza de realmente onde estava, que estrada deveria pegar, desceu para pedir informações, diz que os dois estavam no quintal, ele chamou, os dois olharam para ele e simplesmente desapareceram na sua frente. Então é isso, senhor Mário. O senhor pode acreditar, pode não acreditar, eu não sei até onde eu acredito, na casa, mas eu cresci ouvindo essa história. Se a casa permanece lá, não sei, faz muito tempo que eu não volto à minha cidade. Mas, com certeza,
Ouvindo essa história, eu cresci decidido a jamais brincar, duvidar ou desafiar o desconhecido.